Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem assentar. Então a igreja, na sua liturgia, celebra nesse domingo, nesse dia santo, a Assunção de Nossa Senhora. Então veja, tem uma diferença, né? A Ascensão de Jesus, a Assunção de Nossa Senhora. A ascensão quer dizer, Jesus foi, por sua própria conta, ele é Deus, Deus e homem verdadeiro. A Assunção, Maria foi elevada por graça de Deus. Ela foi assumida por Deus. Ela participa de maneira plena do mistério pascal de Jesus, da sua ressurreição. Por isso que nós acendemos o círio pascal nesse dia, para justamente recordar isso. Que Maria foi associada à Páscoa de Jesus, e nós também um dia seremos associados
a sua Páscoa, como São Paulo nos fala no trecho da segunda leitura, primeira carta aos Coríntios. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias, quer dizer, como o primeiro dos que morreram. E depois, então, todos os que pertencem a Cristo, quer dizer, Maria e todos nós. Então, corpo e alma quer dizer toda a sua integridade, toda a sua pessoa, alma e corpo e alma não estão separados. Toda a sua integridade, de maneira total. E também hoje nós, dentro do mês vocacional, rezamos pela vida consagrada e religiosa na nossa igreja. Homens e mulheres que consagram as suas vidas a serviço do reino, do evangelho, a serviço da igreja, do povo de Deus. Na igreja nós temos os padres diocesanos e os padres religiosos. No meu caso, eu sou padre diocesano, quer dizer, ligado à diocese, diretamente ao bispo. E os padres religiosos, eles formam uma comunidade, tem uma congregação, e cada congregação religiosa tem o seu carisma. E muitas congregações religiosas surgiram na história da igreja para dar uma resposta, para colaborar com a igreja diante de uma situação, diante de uma realidade. Então, por exemplo, o nosso Papa, ele é agostiniano, da ordem dos agostinianos. Nosso bispo é da ordem de São Bento, a ordem cisterciense. Então, aqui na diocese nós temos os padres teatinos da Ponte Grande. Então, temos isso, né? Então, eles estão ligados diretamente a uma comunidade religiosa, a congregação, que tem ali o seu superior geral. E as irmãs também. Várias congregações religiosas femininas. Então, aqui na paróquia nós temos as irmãs da Caridade de Ottawa, que estão conosco desde o início da caminhada da nossa paróquia. Então, hoje nós bendizemos a Deus pela vida consagrada e religiosa da nossa igreja, que tão bem faz a vida, a missão da igreja. Maria assunta ao céu é o coroamento de toda uma vida vivida segundo a vontade de Deus, segundo o projeto de Deus. Maria sempre abriu espaço para Deus em sua vida. Ela não colocou dificuldades, obstáculos para Deus agir na sua vida. Não arrumou desculpas, nem pretextos, nem justificativas diante do chamado de Deus. Quando o anjo vai dizer a ela que ela seria a mãe, que Deus estava a chamando para ser a mãe do Salvador, ela só fez a pergunta: como que isso vai acontecer se eu ainda não estou vivendo com José? Aí o anjo diz: Maria, o que vai acontecer na sua vida não é obra humana, é ação de Deus, é intervenção divina. E ela então acredita: eis aqui a serva do Senhor, para Deus tudo é possível. E Maria acreditou. Por isso que Isabel no Evangelho então vai dizer: Maria, você é feliz, você é bem-aventurada, porque acreditou na palavra de Deus, porque acreditou nas promessas de Deus. Então, se é isso que Deus está querendo de mim, se Deus está querendo que eu seja instrumento dele, eu estou aqui. Eis aqui a serva do Senhor. Muitos cristãos católicos colocam dificuldades para Deus agir, colocam obstáculos para Deus, quando Deus o chama para ser instrumento dele, instrumento da sua palavra, instrumento do seu amor. E muitos colocam dificuldade, obstáculos, desculpas e justificativas, quando Deus está querendo que a gente seja instrumento dele na vida da comunidade, na vida das pessoas, se engajando numa pastoral, numa atividade da igreja, quando é chamado para uma missão,
para um compromisso na comunidade. É tanto obstáculo, tanta dificuldade. E olha o que Maria nos ensina. Eis aqui a serva do Senhor. Eu estou aqui disponível. Se é isso que Deus está querendo, se Deus está precisando de mim, então eu estou aqui. Por isso que a igreja, nós, povo de Deus, a igreja deve ser aquilo que Maria é. A mulher que não colocou obstáculos, dificuldades para Deus agir. A mulher atenta às necessidades das pessoas. Veja que coisa bonita que nós podemos aprender dela, né? A simplicidade, a humildade. Quando o anjo, então, diz que ela seria a mãe do Salvador, a chamou, ela não se colocou num pedestal, se achando melhor que todo mundo, superior, não. Numa atitude de humildade, diz o Evangelho, ela se dirigiu apressadamente, quer dizer, com vontade de servir, com fervor, ao encontro de Isabel. Ela não foi lá somente para ajudar Isabel, mas para partilhar com Isabel a alegria da intervenção de Deus na sua vida, a alegria do chamado de Deus para ser a mãe do Salvador. E ali nós temos então o encontro de duas mulheres agraciadas pela ação salvadora de Deus. Isabel, uma anciã, estéril, que não podia gerar filhos, e Maria, que estava grávida pela ação do Espírito Santo. E aí a Isabel, quando ela ouviu a saudação de Maria, diz que a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista, que estava no ventre de Isabel, a criança pulou de alegria de saber que Deus cumpre a sua promessa, que Deus cumpre a sua palavra. E aí Maria, então Isabel vai dizer, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria foi a primeira, então, a primeira missionária a levar Jesus. Maria gera Jesus para o mundo. E nós também aprendamos isso dela. A gerar Cristo para o mundo, a gerar Cristo para os outros, a gerar Cristo na vida daqueles que não têm esperança, que não têm alegria, a gerar Cristo na vida daqueles que estão precisando de um consolo, de uma presença, de uma palavra, de um testemunho, a gerar Cristo na vida daqueles que são injustiçados, maltratados, desrespeitados nos seus direitos. Então, gerar Cristo para o mundo, para a vida das pessoas, é a nossa missão. Aprendamos isso de Maria. Aprendamos dela a estar atentos às necessidades das pessoas. Lá nas bodas de Caná, quando ela percebeu ali a necessidade daquela festa, então nós também, o que falta na vida das pessoas? Temos esse senso de perceptividade, o que está faltando na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu próximo, para que ele tenha mais vida, mais esperança, mais alegria. O que está faltando na minha comunidade de fé, nas suas atividades, para que ela seja mais fiel ao Evangelho, para que ela possa gerar Cristo para a vida das pessoas. O que está faltando lá na vida da minha família, para que a minha família seja o santuário da vida, o lugar do dom, do amor e da presença de Deus. Enfim, aprendamos isso de Maria, estarmos atentos às necessidades das pessoas. Aprendamos de Maria a acolher a palavra de Deus. Bem-aventurada, diz Isabel a Maria, bem-aventurada você, Maria. Feliz é você que acolheu no coração e na vida a palavra de Deus, que acreditou na palavra de Deus, que acreditou no cumprimento das promessas e da palavra de Deus. Nós também devemos acreditar na palavra de Deus.
que é uma palavra de vida, de esperança, de salvação. Colocar fé na palavra de Deus. Por isso a igreja vem nos incentivando cada vez mais a sermos católicos bíblicos, comunidades bíblicas. Por isso a importância de cursos bíblicos, formação bíblica, estudo bíblico. Nós temos aí a Escola da Palavra todo ano, nas segundas-feiras de agosto e de setembro. Temos os grupos de reflexão bíblica, os grupos de base, a leitura orante da Bíblia. Nenhum encontro, nenhuma reunião, nenhum curso da igreja deve iniciar sem a escuta da palavra. O evangelista Lucas vai dizer que Maria meditava todas essas coisas no seu coração. Os mistérios de Deus, a palavra de Deus. Aquilo que ela às vezes não entendia, não compreendia, não conseguia assimilar naquele momento, ela procurava meditar, escutar, para poder discernir a vontade de Deus. Então aprendamos de Maria a acolher a palavra de Deus, a colocarmos a vontade de Deus acima da nossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Essa disponibilidade para Deus, essa disponibilidade para amar, para servir, para acolher, encarnar na nossa vida a palavra de Deus, o projeto de Deus. A realidade maravilhosa da Assunção de Maria manifesta e confirma a unidade da pessoa humana e nos recorda que somos chamados a servir e glorificar Deus com todo o nosso ser, alma e corpo. Se tivermos vivido assim, no alegre serviço a Deus, que se expressa também num generoso serviço aos irmãos e irmãs, o nosso destino no dia da ressurreição será igual ao de Maria, nossa Mãe Celeste. Não podemos falar da Assunção de Maria em corpo e alma sem falar das mulheres. Tantas mulheres que têm seus corpos mutilados, violentados pelo machismo, pela violência, pelo feminicídio. Precisamos vencer isso. Precisamos vencer isso. São Paulo vai dizer que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Muito pelo contrário, alimenta e cerca de cuidados. O marido que ama a sua esposa, ele ama-se a si mesmo. Então é carne de minha carne, então não posso odiar, não posso maltratar, não posso desrespeitar. Precisamos vencer esse dragão de que nos fala o livro do Apocalipse, o dragão do machismo. Precisamos vencer isso nas nossas famílias, na igreja, na sociedade. Precisamos vencer este grande dragão cor de fogo. Deus, na sua sabedoria, nós sempre falamos isso, só para reforçar, Ele tirou a mulher do lado. Deus é muito sábio. Ele não tirou a mulher daqui para mandar no homem, como também não tirou a mulher da sola do pé para ser mandada pelo homem, para nenhum se sobrepor ao outro. É carne de minha carne, é osso de meus ossos. Homem e mulher Ele os criou, à sua imagem Ele os criou. Então é preciso resgatar isso, a originalidade do projeto de Deus, esse respeito pela dignidade humana das mulheres. A primeira leitura, que é um trecho do livro do Apocalipse, às vezes a gente tem dificuldade de compreender o Apocalipse, mas se a gente entender o contexto em que ele foi escrito, fica mais fácil de entender. O livro do Apocalipse foi escrito para animar os cristãos, para fortalecer os cristãos diante de tamanha perseguição que vinha do Império Romano. Para os cristãos ir entendendo que aquela dominação, aquela violência do Império Romano iria acabar. Deus derruba os poderosos de seus tronos, como nós vimos no Magnificat. O Império Romano caiu,
E tantos impérios ao longo da história, o império da Babilônia, da Assíria, do Egito, da Pérsia, todos esses impérios caíram. E todos aqueles que querem dominar o povo, querem fazer mal para o povo, serão destruídos, irão cair. Então, esse texto descreve a luta incomparável de um dragão pavoroso, símbolo das forças do mal, contra uma mulher indefesa e um frágil menino. Vencerão a mãe e o filho pela intervenção salvadora de Deus. E aí no final do texto diz: agora chegou a salvação, é um convite à esperança. Apesar das forças do mal, o dragão já foi vencido pelo poder de Cristo. Então o dragão aqui, pavoroso, esse dragão cor de fogo, é o imperador romano. Mas nenhum poder é eterno, a não ser o poder de Deus. Todo poder é limitado aqui. Diz assim, olha, um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças. Aparentemente era todo poderoso, 7 é plenitude. Mas tinha 10 chifres, é limitado. 10 na Bíblia não é perfeito. Então, esse dragão cor de fogo, esse poder do Império Romano, não iria vencer, seria destruído, e como foi. E hoje nós temos o grande dragão lá dos Estados Unidos, que quer mandar no mundo, quer dominar o mundo, e nós temos que tomar cuidado, porque senão vai querer mandar aqui no Brasil também. Mas, o poder, os poderosos de ontem e de hoje, não terão a última palavra. Olha, muitos cristãos eram obrigados a negar a sua fé. Porque o imperador romano, quer dizer, todo o império naquela época, você não podia dizer que era cristão. Você não podia dizer que acreditava em Jesus. Se o imperador romano descobrisse que você acreditava em Jesus, que você era cristão, você era morto, você era assassinado. E muitos cristãos preferiram a morte a negar a sua fé, a negar o seguimento de Jesus. Então, celebrando aí a Assunção de Nossa Senhora, renovemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Deus está conosco e nenhuma força do mal será capaz de nos destruir, de destruir o projeto de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus. Que Nossa Senhora da Assunção seja para nós essa esperança. A esperança de que um dia também nós seremos assumidos integralmente por Deus, participando do mistério da ressurreição do seu Filho, como Maria.